Olá, meu nome é Edilson Júnior, eu sou especialista em neurociências e o assunto de hoje é a ligação entre micróbios, humor e saúde mental. É cada vez mais bem compreendido que os inúmeros micróbios em nossos intestinos nos ajudam a digerir nossos alimentos, a absorver e produzir nutrientes essenciais e a evitar que organismos prejudiciais se instalem. Menos intuitiva, talvez até mesmo absurda, é a ideia de que esses micróbios também podem afetar o nosso humor, nossa saúde mental e como nos saímos em testes cognitivos, como aqueles que avaliam memória, atenção e por aí vai. Por quase 2 décadas, o neurocientista John Cryan, da Universidade College Cork, na Irlanda, vem descobrindo maneiras pelas quais os micróbios intestinais afetam o cérebro e o comportamento de humanos e outros animais. Para sua surpresa, muitos dos efeitos que ele viu em roedores parecem ser espelhados em nossa própria espécie. Mais notavelmente, a pesquisa de Cryan e outros mostrou que o transplante de micróbios dos intestinos de pessoas com transtornos psiquiátricos, como por exemplo a depressão, para os intestinos de roedores pode causar sintomas comparáveis nos animais. Esses efeitos podem ocorrer de várias maneiras: por meio do nervo vago, que conecta o intestino ao cérebro, por meio da influência de bactérias intestinais em nossos sistemas imunológicos, ou por micróbios sintetizando moléculas que nossas células nervosas usam para se comunicarem. Para ficar claro, o nervo vago é uma estrutura que fica no sistema nervoso central, partindo do cérebro e se comunicando com outras partes do nosso corpo, outros órgãos. Ryan disse que, embora sejam necessárias muito mais pesquisas para definir os mecanismos e descobrir como aplicar os insights, há algumas coisas que já podemos fazer. A partir de agora, eu vou narrar alguns trechos de uma entrevista que foi conduzida com o neurocientista John Cryan. O Homem e o Microbioma, uma nova teoria de tudo. Não é tão estranho que o microbioma esteja envolvido em tudo, porque os micróbios estavam lá primeiro e então nossa espécie evoluiu na presença deles. Conseguimos mostrar que crescer em um ambiente livre de germes realmente afeta o desenvolvimento do cérebro do rato, de várias maneiras. Nosso sistema imunológico também é completamente moldado por sinais microbianos, disse ele. Por essa via, a inflamação em nosso intestino pode afetar o nosso humor e causar sintomas de comportamento doentio que são bastante semelhantes a aspectos importantes da depressão e da ansiedade. Muitos transtornos psiquiátricos também são conhecidos por estarem associados a vários problemas gastrointestinais, embora a causa e o efeito muitas vezes ainda não estejam claros. O entrevistador pergunta: a maioria das pessoas concorda com a ideia de que os micróbios intestinais afetam nossa saúde, mas pode ser mais difícil aceitar que eles também influenciam como nos sentimos e pensamos. Como você se convenceu de que isso era verdade? John responde: sou o neurobiólogo do estresse. Então, fui treinado em transtornos relacionados ao estresse, como depressão e ansiedade. E meu interesse era realmente usar modelos animais de estresse para procurar novas estratégias terapêuticas. John disse que quando se mudou para a universidade onde ele pesquisa, em 2005, ele conheceu um outro pesquisador clínico chamado Ted Dinnan e começaram a trabalhar juntos para estudar a síndrome do intestino irritável, que é um distúrbio muito comum que é caracterizado por alterações nos hábitos intestinais e dor abdominal. John diz que isso foi muito interessante para ele porque tinha ficado muito claro que isso também é um transtorno relacionado ao estresse. Então, eles começaram a trabalhar em um modelo animal chamado modelo de separação materna, onde os filhotes de ratos são separados de suas mães no começo da vida e desenvolvem uma síndrome semelhante ao estresse quando crescem. Uma estudante de pós-graduação na época também queria olhar para o microbioma e John diz que se lembra de dizer a ela que não, para ela manter o foco. Mas ela foi em frente de qualquer maneira e encontrou uma assinatura desse estresse do início da vida microbiana dos ratos adultos. E esse foi o momento eureka, disse John. A próxima parte do quebra-cabeça, disse ele, veio quando eles mostraram que camundongos nascidos em um ambiente livre de germes têm uma resposta exagerada ao estresse quando crescem. Então, já havíamos mostrado que o estresse estava afetando o microbioma, disse John, e agora mostramos que o microbioma está regulando como um camundongo responde ao estresse. Acontece que um estudo muito bom do Japão já havia mostrado isso antes. A terceira parte do quebra-cabeça para John era perguntar se eles poderiam alterar o microbioma para aliviar alguns dos efeitos do estresse. Em 2011, eles foram capazes de mostrar que uma cepa específica de bactéria, Lactobacillus, quando dada a camundongos normais e saudáveis em uma situação estressante,
foi capaz de amortecer a resposta ao estresse, diminuir, e que o nervo vago, que conecta o intestino ao cérebro, era necessário para isso. Essas três coisas juntas, de 2006 a 2011, realmente cristalizaram o interesse de John na ligação entre microbioma intestinal e o cérebro e o comportamento, segundo ele mesmo. Desde então, eles estão nessa jornada para entender essas descobertas e desvendar os mecanismos e descobrir como eles se traduzem para os humanos. No próximo vídeo, nós falaremos mais sobre esse mesmo assunto. Então não deixe de se inscrever no canal se você gostou, compartilhar e deixe um comentário se você tiver alguma dúvida. Até a próxima!